veio até a Escola Influx para falar um pouquinho sobre a importância do inglês na vida das pessoas, desde pequenininho até a idade madura. Quem vai conversar comigo é o Wagner, que é o proprietário aqui da escola. Wagner, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você explicasse um pouquinho, né, há quanto tempo existe a Influx. Tudo bem, Ju? Aqui em Americana, 3 anos. Porém, a Influx já está no mercado há 12 anos. Nossa matriz é em Curitiba e a filial aqui de Americana há 3 anos. Tá certo. E qual que é o grande diferencial da Influx nesse mercado? Sem dúvida nenhuma, a nossa metodologia. Esse é o nosso grande diferencial. Uma metodologia moderna, atual, aliando 2 abordagens de ensino, a comunicativa e a lexical, o que torna o nosso curso hoje um grande diferencial no mercado. E qual é a idade certa para que uma pessoa comece a fazer inglês? Existe uma idade certa ou desde sempre a pessoa pode procurar? Isso mesmo, eu acho que desde sempre, não tem idade certa. Eu trabalho com crianças a partir de 6 anos, a criança ela precisa estar alfabetizada para começar a fazer inglês com a gente. Mas eu sempre digo, precisa começar o quanto antes, então a idade certa é o quanto antes puder começar a fazer inglês, sem dúvida nenhuma. Olha, gente, uma das coisas que mais chama a atenção aqui na Influx, que eu acho que é o que todo mundo busca hoje em dia, um mundo cada vez mais rápido, é a rapidez com que esse curso é terminado, né, Wagner? Explica um pouquinho isso pra gente. Exatamente. Em apenas 2 anos e meio, o aluno entra aqui não falando nada de inglês e sai daqui falando inglês em nível avançado. Repetindo, em apenas 2 anos e meio, um curso extremamente rápido. Gente, não tem mais desculpa, viu, para não falar inglês. Tem muita gente que pede oportunidades incríveis de trabalho, justamente, inclusive, por não saber, né, Wagner? Exatamente. Hoje o inglês ele não é mais diferencial. Hoje o inglês ele é necessário para o mercado de trabalho. Então, para você que quer alcançar sucesso na sua carreira, seja ela qual for, o inglês é necessário. E em apenas 2 anos e meio, você ter nível de inglês avançado e ao final do curso conquistar a sua certificação internacional, realmente não tem mais desculpa, Ju. Aliás, eu quero falar um pouquinho dessa certificação internacional, que é um outro quesito a mais que a Influx oferece para os alunos, porque antigamente você colocava ali no seu currículo, meu inglês é fluente, e estava tudo certo. Depois você passava por uma entrevista de trabalho, de repente ali uma entrevista em inglês, você tinha que comprovar ali naquele momento que seu inglês realmente era fluente. E quando a gente vai fazer uma entrevista de trabalho, a gente fica muito nervoso, né? Exatamente. E muitas vezes a pessoa acabava saindo prejudicada por causa disso. E hoje, na verdade, aqui funciona assim, da seguinte forma: você tem como comprovar que seu inglês realmente é fluente através dessa certificação, né? Exatamente. Ao final do curso, dos 2 anos e meio, você vai fazer sua certificação internacional, onde eu garanto para você no mínimo 700 pontos. A certificação que a Influx adotou é o TOEIC, que é hoje uma das mais aceitas no mercado de trabalho. Então não tem mais essa de você colocar no seu currículo, olha, meu inglês ele é avançado, meu inglês é intermediário, eu falo inglês fluente. Não, você vai apresentar seu currículo para a empresa a qual você está se candidatando à vaga e anexar ao seu currículo a sua certificação. É ela que comprova o seu nível de inglês. Então não tem mais essa. E exatamente como você disse, sem correr o risco de ficar nervoso, não ir muito bem na entrevista, não conseguir demonstrar que você realmente tem um nível de inglês, então a certificação vai falar por si só. Mas fazendo inglês conosco, também o risco de ficar nervoso na entrevista não vai acontecer. Não vai acontecer. Uma coisa muito interessante, inclusive, relacionada a isso, que o Wagner estava me explicando, gente, que algumas empresas hoje em dia até exigem essa certificação na hora de contratar um funcionário, Exatamente. Né? Se o nível para qual ele está se candidatando, a vaga para qual ele está se candidatando, exigir nível de inglês, elas exigem hoje, as empresas exigem hoje essa certificação. Não basta mais só constar no currículo que eu tenho inglês, ou seja avançado, ou seja intermediário. Elas exigem a certificação. Inclusive nós recebemos hoje muitos colaboradores de empresas apenas para obterem a certificação por exigência das empresas. E a Influx oferece para os nossos alunos ao final do curso essa certificação. Vale realmente a pena. Eu quero saber como é que é o dia a dia dos alunos aqui. Eu vi que vocês têm um amplo espaço, né? Tem um laboratório bacana. Enfim, como é que funciona aqui? O aluno chega, ele já vai direto para a sala de aula, ele tem um lugar onde ele possa estudar um pouco? Não, exatamente. A maioria chega com antecedência, porque eles precisam preparar a aula. Então nós temos o Study Hall, que é um espaço exclusivo para o aluno poder preparar a aula. Às vezes não teve tempo para fazer isso em casa, então pode preparar a aula aqui na escola. Eu tenho biblioteca, tem
computadores com acesso à internet, para poder acessar toda a ferramenta online que a Influx oferece. Então, nessa correria do dia a dia, às vezes não sobra tempo para fazer em casa, a escola oferece todo esse espaço físico para o aluno poder fazer. Sem contar que aqui ele vai encontrar um cafezinho, um biscoitinho, um cappuccino no frio. Então, é um espaço bastante aconchegante para o aluno, para ele poder aprender, poder estudar com tranquilidade e também ficar bem tranquilo aqui nas horas vagas. Agora tem um outro detalhe, gente. Passou daquela porta para cá, só em inglês, né? Só em inglês, exatamente. Não tem mais essa de querer falar em português, não. Todo De mundo jeito só nenhum, inglês. aqui só em inglês. E que também é muito bacana, porque facilita muito na hora da Sim, conversação sem dúvida. e tal. É a língua universal hoje. E aqui dentro da escola é um espaço, um ambiente onde eles vão praticar isso o tempo todo. Seja na aula, seja nos intervalos, seja nas aulas de atividade extra que a escola oferece. Então, aqui é um ambiente para ele praticar inglês e falar inglês o tempo todo. Como é que funciona, né? Tenho certeza que tem gente que está assistindo e está pensando assim, eu tenho um filho de 7 anos, queria que ele entrasse já. Ou mesmo um adolescente, poxa, ainda estou muito ruim de inglês, né? Preciso aprender. Ou até uma pessoa mais velha que por uma necessidade profissional também está precisando aí se jogar no inglês. É separado por idade? É separado dependendo do nível? Como é que vocês fazem essa parte? As duas situações, separado por idade, por faixa etária e por nível de conhecimento. Então, nós não colocamos alunos de faixas etárias diferentes, criança não vai estudar com adulto, criança não vai estudar com adolescente. Então, separado por faixa etária e separado por nível de conhecimento. Então, às vezes nós recebemos pessoas que já têm um nível de conhecimento de inglês e o primeiro procedimento é passar por uma prova de nivelamento para verificar qual o nível de inglês dele e assim ele ser alocado na melhor sala, na melhor turma para ele. Sem contar que nós temos temos opções para fazer aulas individuais. Às vezes a pessoa nos procura e ela tem intenção de fazer aula individual, tá? Mas se for para fazer em turma, ele vai passar por um teste de nível, para não ficar deslocado numa turma que saiba que tem um conhecimento menor ou maior e ele acaba se desmotivando. Isso vale para os mais pequenos como para os maiores. Então é possível você chegar aqui, de repente você já tem um inglês aí meio intermediário, não está querendo muito conviver com outras pessoas nesse momento, precisa de um pouco mais de concentração, também é possível estudar sozinho. E na sala de aula são no máximo quantas pessoas? Boa pergunta. Turmas reduzidas, trabalhamos com no máximo 9 alunos, então é um número bastante reduzido. A opção de se fazer aula individual ou a opção de se fazer aula em turma. 9 é o número máximo, mas nós trabalhamos com uma média de 5, 6 alunos por turma. Então, realmente é o suficiente para que todo mundo consiga ter a atenção do professor ali na hora das aulas, né? Exatamente. E uma outra questão, assim, as pessoas podem estar pensando, nossa, 2 anos e meio passa muito rápido, porque tem gente que passa a vida inteira estudando inglês e não consegue concluir, né? 2 anos e meio é realmente bem rápido, bem curtinho. A dedicação tem que ser muito intensiva, são todos os dias que a pessoa faz inglês para conseguir em 2 anos e meio sair daqui falando fluentemente. Como é que funciona isso? Não, essa é uma preocupação que os nossos alunos têm. Não exige uma dedicação extrema, isso é importante, porque às vezes o aluno nos procura e fala, mas em 2 anos e meio eu vou ter que me matar de estudar todos os dias e eu não tenho essa disponibilidade. Não, ele vai ter 2 aulas na escola, 2 horas de aula na escola por semana e a dedicação em casa de pelo menos mais umas 2, 3 horas por semana. Então é bem tranquilo, nós estamos falando de 7 dias, 3, 4 horinhas em casa, é bem tranquilo, né, Ju? É muito fácil, logicamente, também como tudo nessa vida depende da dedicação de cada um, Exatamente, né? Dedicação ela é importante, mas como nós dissemos, nada estressante, nada que vai esgotar o aluno, é bem tranquilo mesmo. Gente, sensacional! E agora, para a gente finalizar esse bate-papo, os horários das aulas, tem de manhã, tem à tarde, tem à noite, como é que funciona? Todos os horários, temos turmas manhã, tarde, noite, tenho turmas ao sábado e sexta-feira sempre as nossas aulas bônus. Então, como que funciona? Rapidamente, o aluno ele tem o direito a fazer essa aula bônus, que é uma aula individual, ele e o professor. Então é bem bacana. Então horário manhã, tarde, noite, sábado e na sexta-feira as aulas bônus. Realmente, gente, não tem desculpa mais para não falar inglês, viu? Wagner, muito obrigada, adorei conhecer um pouquinho sobre a Influx, eu tenho certeza que quem está nos assistindo também deve ter gostado e parabéns, viu? Obrigado, Faz a diferença Ju. na vida das pessoas. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado.
o programa Máxima de hoje. A gente volta na próxima semana com muito mais. Eu espero por vocês, hein? Beijo e até lá!